Oi, hoje dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver como fazer a modelagem de uma janela. Então aqui no nosso modelo que a gente fez na aula passada, vim aqui numa janela e eu vou utilizar o comando retângulo para pegar aqui certinho as medidas da janela. Lembrando que eu estou desenhando fora aqui, ó, do nosso componente. Então eu clico 2 vezes aqui rápido, nesse que a gente fez, clico com o botão direito e criar componente. Depois disso eu vou mover ele aqui para o lado, para que a gente consiga editar ele melhor. Eu vou primeiro aqui fazer as bordas da janela, o painel, o portal, como você chama aí na sua cidade. Vim com o comando Offset, clico aqui na extremidade, arrasto para dentro, digito 0,03, Enter, e essa face aqui do meio eu vou excluir ela. Essa bordinha aqui que sobrou eu vou vir com o Push, com o Ctrl ativado, e vou digitar 0,15, que é a espessura da nossa parede. Pronto, aqui eu já estou com o portal da janela criado. Agora, para fazer as folhas da parte de dentro, como a nossa janela é bem espaçosa, ainda ficou com 1,94 de largura, eu vou vir aqui bem no meio com a trena, caçando aqui o ponto do meio, ó, 97 centímetros. E aqui, na verdade, eu vou criar outra linha aqui, só para me saber novamente onde é que fica o meio da janela. Venho aqui, 48 centímetros. Eu vou excluir essa linha aqui, que serviu só como guia. Vou vir novamente com o retângulo e venho aqui onde ficou essa nova linha guia que eu fiz, que equivale ali a 1/4 desse tamanho aqui, dessa abertura na nossa janela. Lembrando mais uma vez que eu estou desenhando fora do componente. Clico 2 vezes rápido, criar componente. E essas linhas aqui eu vou excluí-las. Aqui vai ser a nossa folha. Eu vou fazer uma janela de vidro, com madeira com vidro. Então eu vou clicar aqui 2 vezes dentro. E aqui eu quero que ela tenha, eu vou fazer primeiro uma bordinha aqui, com 2 centímetros, não, na verdade 3,03. E aqui no meio eu vim com a linha, bem no ponto, mediano, seleciono ela, copio, vou digitar 0,1 e para cima também eu vou fazer 0,1. Pronto. Excluo essa linha do meio. E essa parte aqui eu excluo também. Venho com o Push ativado e vou digitar 0,3. Na verdade, 0,05. Essa parte aqui do meio também eu faço a mesma coisa. Pronto, saindo aqui do componente, já tenho uma folha da porta. Vou só igualar ela aqui. Venho novamente com o retângulo, essa parte de cima. Clico 2 vezes e crio o componente. Esse aqui vai ser o nosso vidro. Então, eu clico nele, venho com o Push e o Ctrl, digito 0,01, que o vidro geralmente tem 1 centímetro de espessura. E aqui eu vou pegar, não estou conseguindo achar aqui o meio do vidro. E vou mover 3 centímetros para dentro da nossa esquadria. Fica mais ou menos assim de um lado e do outro. Esse mesmo vidro aqui eu vou ainda com ele selecionado. Venho com o M, Ctrl ativado e tenho como guia esse canto aqui. Pronto. Tem o nosso vidro. Vou selecionar essas 2 partes e vou criar um componente aqui. Seleciono novamente esse componente e clico nessa parte aqui de cima. Venho aqui, ó, em cores, na parte de materiais. Clico aqui embaixo e venho em vidros e espelhos. Vou selecionar esse vidro aqui translúcido cinza. Pintar aqui e aqui também. Só ter certeza que tem todos os 2 lados.
Mas na verdade eu não quero ele tão escuro assim cinza. Então eu venho aqui em editar. E nessa barrinha aqui de claridade eu vou deixar ele um pouco mais claro. Pronto. Tô aqui com a nossa folha já feita. Eu vou mover, na verdade, essa folha aqui 3 centímetros para dentro da minha janela. E agora eu vou copiar essa folha que eu já fiz. Copio aqui uma vez. Ainda que o comando ativado, eu vou digitar X e 3, Enter, que aí ele vai copiar exatamente as 3 vezes. Dessa forma. Mas essas duas folhas aqui do meio, eu vou mover elas, selecionar as duas e movo aqui, de forma que fique aqui, ó, bem alinhada com a folha da frente. Justamente para dar essa sensação que as duas folhas do meio, elas vão correr para de trás dessas aqui já existentes. Certo? Agora essa parte da janela eu quero pintar ela. Clico aqui 2 vezes. Tá vendo que está selecionada somente essa parte branca. Eu vou escolher aqui qualquer cor. Volto aqui em materiais, cores. E vou escolher aqui uma cor aleatória para pintar ela. Depois de escolher a cor, eu venho aqui em editar. Abro essa parte aqui, usar a imagem de textura. Quando eu clico aqui, ele vai abrir meus arquivos. Eu vou procurar aqui minhas texturas. Venho aqui em alguma textura de madeira que eu tenho. Salvo. Abrir. Pronto, ele fica assim. E com essa mesma textura aqui, clico nela. Ou posso vir também com o atalho B, que é o balde. E clico aqui também nessa borda que estava branca, certo? Depois disso tudo feito, eu seleciono tudo aqui. Clico com o botão direito também, criar componente. E pronto, agora eu tenho a minha janela toda feita. Pronto, então já com a nossa janela criada, seleciono aqui todo o componente dela, clico com o M e consigo mover exatamente aqui onde ela vai ficar. Então aqui a gente já tem a nossa janela criada, que cabe certinho no vão da nossa janela aqui já existente. Agora a nossa janela, eu tenho outras aqui que estão no mesmo padrão, como por exemplo essa daqui, mas eu tenho outras menores. Como é que a gente vai fazer para modificá-la para janelas menores? Essa daqui, por exemplo, ela tem a medida, a janela ela é um pouco mais baixa. Aqui, ó. A janela está um pouco mais baixa. Eu posso vir só com o botão S, que é de escala. Seleciono aqui em cima, e vai me dar 3 botões aqui em cima. Eu seleciono do meio e abaixo aqui a minha janela. Essa aqui é a forma mais simples de se fazer, mas lembre-se que você fazendo isso, você vai desconfigurar as medidas da janela. Como por exemplo, aqui tinha 3, agora a gente não tem mais o 3 fechado, deu a medida 3. E as janelas, elas também não estão com as mesmas medidas que a gente fez. Clicar aqui Ctrl Z, pode observar que aqui tem, ó, exatamente 3 centímetros. Para você fazer que sua janela fique com as medidas exatas, é necessário que a gente modifique ela por inteiro. Como é que a gente vai fazer isso? Vou primeiramente clicar aqui na minha janela e vou clicar em tornar único. Isso porque, lembra que a gente está trabalhando com componentes. Se você não fizer isso, a sua janela, qualquer alteração que eu fizer aqui, vai mexer nas outras, mas a gente não quer isso. Então, primeiramente, eu tornei único, certo? Então, agora eu posso mexer nessa janela aqui. Clico 2 vezes, mas como essa daqui também está em componente, a gente também vai tornar ele único. E aqui, eu vou fazer a primeira alteração nessa forra. Clico aqui 2 vezes, com Push. Eu vou só igualar ele aqui para saber quanto é que eu preciso aumentar. Tá dando 7 centímetros de diferença. Então, tenho aqui, puxo novamente e digito 0,03. Aqui em cima, eu venho com um push e eu digito os 7 centímetros, ou eu posso simplesmente alinhar aqui também. Depois de feito isso aqui, sempre conferindo que você não está mexendo nas outras janelas, eu vou vir com essas portas do meio, seleciono todas elas e vou clicar em tornar único.
Você precisa selecionar todas. Se você selecionar apenas uma, vai modificar apenas a que você clicou em tornar único. Então, selecionei todas. E aqui, para garantir que elas fiquem exatamente no meio, eu vou vir aqui, ó, no meio delas, com a seta para cima ativada, e vou achar o meio da minha janela, um novo meio. E aqui eu consigo editar ela. Eu vou mover só uma para frente, para que eu consiga saber exatamente como é que eu estou editando. Aqui no eixo verde, tá 30 centímetros de distância. E aqui em cima eu clico 2 vezes na minha janela. Lembrando que essas aqui são todas juntas. Componente, clico aqui. E clico novamente com push e digito 0,03. E na parte de cima eu só vou igualar aqui com a forma da minha porta. O vidro eu vou mover aqui. Na verdade tá movendo, ó, todos os vidros. Na de vidro eu vou selecionar esses dois e vou clicar em tornar único. Nós não está alterando isso aqui. E esse aqui eu vou só subir ele. Pronto. Tá vendo que ficou esse espaço aqui porque a gente ainda não mexeu nessa parte de baixo da janela, né? Então clico aqui 2 vezes com push e 0,03. E depois com push aqui na parte de baixo também, alinhando a janela. Depois eu só movo ela para trás, 0,3, né? Porque foi o tanto que eu movi ela para frente. E pronto, a nossa janela agora está nas medidas certas. E como eu fiz as janelas todas nas mesmas medidas, né? Consigo encaixar uma na outra. Então é assim que você faz janelas, certo? Se você quiser fazer janelas de outro tipo, aí você adapta o tipo. Lembrando que essa aqui eu fiz ela de correr com 4 folhas.